Já está aparecendo para vocês aí a apresentação? Não. Ué. Aqui. Eu vou fechar já. Ocorreu um erro, só tá. Pera. Uma coisa que eu tinha som, vocês têm como fazer o WhatsApp? Porque se não der certo, eu já volto a apresentação. Se ele passa, né? Uma coisa que manda pra gente, a gente não vai sentar. Tá dando pra Eu já online, tá lá no mandei. WhatsApp. Deixa eu baixar. Ele botou em PDF também, porque outra vez, quando eu apresentei, não ficou assim, as imagens distorcidas. Porque foi no É porque ele valor baixou. de carne, aí então, eu baixei e mandei. Né? Ah. Quer que a gente compartilhe? Eu falo errado. Eu vou falar. Pode ser. Vá, melhor. Esse aqui? É. Deixa eu ver se... já tá gravando, né? Claro, agora. Nossa. Consegui. Agora... Consegui. É fácil. Vocês conseguiram ver? Sim, consegui. Pronto. Quando for para passar, tu fala que eu vou, tá? Certo. Vocês estão conseguindo me ouvir direito, né? Tá ok. Sim. Tu pode dar... É porque tá com a tela pequena, tem como dar o zoom na apresentação? Tem algum ventilador perto de tu? Tem, eu vou tirar aqui rapidão. Porque tá fazendo um barulho de vento. Já tá ligado com alguma coisa aqui. Tá gravando. Tá ligado? Deixa só, alguma coisa. Pronto, vamos lá. Peraí, deixa a professora dar a introdução. Tu consegue ver ela? Consigo. Tá um áudio distante, mas estou conseguindo ouvir sim. Tá. Boa tarde a todos. Estamos dando continuidade ao terceiro tema do fórum do 13 do mês. E agradecer aos alunos que estão organizando o evento. A minha tem a Dani, que vai apresentar agora, a Karen, Pipe, Alisson e Bob, que está à distância hoje. E parabenizar o trabalho de divulgação que vocês estão fazendo. Eu sei que é um trabalho de muitas mãos. Eu vejo a Alisson mandando uma parte, Karen, outra, Dani, outra. Né? E eu acho que o apoio de vocês é muito importante. Hoje a gente tem um aluno que se mostrou interessado a participar das atividades do mês. Está entrando em forma voluntária, eu, do curso de eletrotécnica. E todos os alunos que tiverem desejo de participar do grupo estão convidados. Né? Conseguimos 3 fontes de bolsas, né? Fiquei muito feliz, porque vamos ter 3 alunos, se Deus quiser. Vamos mandar isso, meter uma bolsa para o EPE, uma para o 03, e eles, através da bolsa do NACS, se ele quiser, uma apoio para conseguir também o recurso para fazer substituições no trabalho específico. E hoje a terceira e última parte da apresentação do documento muito extenso, mas muito interessante. A
sustentável na perspectiva do país de desenvolvimento. Ele traduz a agenda do umas metas para a construção sustentável. E essas metas só aparecem na verdade em 2002, apesar da reunião desse 1992, a agenda 2030 está em vários setores econômicos. Para a construção civil, ele só faz um diagnóstico, uma descrição do estágio, naquela época, da construção sustentável, da construção em si, para mais desenvolvimento em 2012. Naquele reflexo e aquele detalhamento que eles fizeram, pegando a perspectiva de atores, dos principais atores da construção civil, desses países no desenvolvimento, achei muito interessante. Eu acho que embasa um pouco a nossa discussão, para ter sido feita, como usar as novas tecnologias agora para garantir uma construção cada vez mais sustentável também no Brasil. Né? Então, vou passar a palavra agora, na primeira parte foi feita pelo Dani, na segunda vez, na segunda semana, a gente teve a apresentação de Rock, e hoje os dois segundos ele está terminado a apresentação na parte 3, e eu passo a palavra agora para Rock. Pois bem, pessoal, bem como a professora estava explicando aí, né, vamos hoje agora dar continuidade ao que estávamos tratando, né, da Agenda 21 na semana passada. E só para fazer relembrar aqui para vocês, né, fazer um resumo aqui das principais questões dessa agenda, né, enfim, que é a questão da urbanização, desenvolvimento rural, habitações sustentáveis, a educação, inovação nos métodos e materiais de produção, modernização, equidade de gênero, financiamento, contratação, gestão e governança, necessidade de um novo modelo de desenvolvimento. Então, todas essas questões a gente estava tratando delas, né? E o que é que a gente tem logo após essas questões? Quais são as barreiras? Quais são os nossos entraves para poder alcançar aí a sustentabilidade? Primeiramente, a gente tem aí como a capacidade, né, do governo e do próprio setor dessa indústria no ambiente de incerteza econômica. Então, eles têm uma deficiência para poder lidar com essa situação. Né? Também questões de dados, né? Não existem dados exatos para poder basear decisões estratégicas para poder alcançar a sustentabilidade. A questão do acesso a recursos, né, e serviços por parte da maioria da população, né, que possui ali, vive seus povoamentos, tem uma característica de baixo investimento, né, em infraestrutura, enfim, ali no ambiente urbano, para eles viverem bem. Isso justamente em função desse descompromisso das partes interessadas, né, porque tanto o poder público quanto a indústria em si, né, o papel delas tem uma relevância tão grande que, se elas não atuarem nesse meio de maneira direta e incisiva, aplicando corretamente investimentos econômicos, eles não vão conseguir mudar, né? Essa característica dificilmente pode ser transformada, né? E também, em função disso, questão de pesquisa, né, desenvolvimento, existe uma inércia tecnológica, infelizmente, né? E quais são os desafios que a gente precisa enfrentar, né, enquanto sociedade? Justamente o entendimento do que é sustentabilidade, ele ainda não é muito claro, ele ainda é muito brando, pelo breve tempo que foi introduzido o conceito do que é sustentabilidade, né? E é muito importante também ter nas agendas assim, das autoridades locais, governo nacional, né, instituições, tanto financeiras quanto educativas, e o próprio público, né, consumidor de todos esses serviços e materiais, né, ter essa filosofia, né, da sustentabilidade, esse entendimento, né, para poder lidar, né, com toda essa questão, porque não adianta somente o poder público e as indústrias criar maneiras de alcançar a sustentabilidade se as pessoas também não entenderem, senão isso tudo não vai fazer sentido nenhum, né? E dificilmente a gente consegue alcançar tais melhorias, né? Que é a questão de a mobilização, poder levar pessoas
e capital, né, trazer esses recursos para poder conseguir alinhar com a redução do uso dos recursos ambientais, né? Essa questão da mão de obra mesmo em si, né? Como ela lida ali nos seus processos e investimentos para que isso aconteça, né? Também é muito importante essa questão da melhoria da saúde, né? Porque é uma coisa que acontece de maneira direta, né? Porque você muda a relação com o meio, a indústria, através da modificação dos seus processos, através de pesquisa, ela consegue alcançar aí esse tipo de melhoria. E o que traz segurança ambiental. Eu estou falando, mas você tá passando, né, Dani? Aí para mim, de acordo com os tópicos. Você fala como passar. Ah, entendi. É porque eu já estava falando das melhorias, a gente falou aí das barreiras, né, desafios, né, pode passar, e as melhorias, né? Pronto, aí pode passar novamente. O que tem sido feito, né? O que está acontecendo? A gente viu quais eram as melhorias, os nossos desafios e todas essas barreiras no processo aí de trás para frente. Então, o que tem sido feito para poder mudar essa realidade? Então, eu vou passar a palavra para a Dani, que ela vai poder apresentar aí para vocês exemplos, né, concretos do que está sendo feito para mudar esse contexto, né? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniela. Assim como o Roberto passou de interesse aqui na Boni. E a gente, como a professora falou, essa é a nossa terceira parte sobre o dia 21, falou bem muito amplo. E na primeira aula eu falei um pouco sobre os caminhos, sobre os facilitadores. Eu citei um conteúdo de facilitadores sociais, ou que está relacionado às instituições, os facilitadores tecnológicos e também os de valor. O que tem sido feito? A gente é fundamental a gente pensar em soluções que estejam harmonizadas com todos os pilares da sustentabilidade. E o que isso quer dizer? Temos que assegurar a saúde da população. Isso a gente relaciona tanto com proteção a risco de contaminação, com questões de mortos, também está atrelado à saúde, garantia de subsistência, questões sociais, ambientais. E o que tem sido feito hoje no mundo? Essas são as principais práticas diárias que têm sido recebidos mais investimentos, tanto nos países desenvolvidos como em desenvolvimento. Os primeiros são os prédios de infraestrutura de ecossistemas. Essas edificações, elas são a sua concepção, a sua operação, todo o seu projeto é baseado nos pilares da sustentabilidade, o social, o ambiental e o econômico. Além disso, temos também os recursos renováveis. Hoje em dia, a gente tem essa necessidade, tem crescido muito mais a demanda. E hoje, os empreendimentos eles já são construídos pensando na adoção de uma matriz energética solar, em relação a vento também. E também temos a biotecnologia, que utiliza os organismos vivos. A gente, um exemplo são os isolantes feitos por fungos. Temos também o concreto biológico, que ele tem uma diferença das paredes verdes. Além de ser visualmente mais bonito, ele não atrapalha a estrutura, como acontece com as paredes verdes. E a reciclagem, além de saber dizer quanto de entulho a construção civil produz por dia, são geradas 122 toneladas de entulho diariamente aqui no Brasil. E para isso, já tem sido feitos, por exemplo, a substituição dos agregados do concreto a partir desses entulhos, tanto de tijolos como de as paredes. Então, o que é que acontece? Para garantir que realmente funcione esse concreto, eles passam por um processo de granulometria para reduzir o tamanho do agregado, para realmente ficar adequado assim, ao que a gente usa. Aqui um exemplo dos entulhos.
os edifícios verdes muito utilizados, e um exemplo aqui do concreto biológico. Bom, alguém saberia dizer, eu já deu spoiler, né? Aqui, na nossa visão de brasileiro, de uma visão de quem acompanha futebol, é triste porque eu lembro o nosso site era o Mineirão. Mas quando a gente vê do ponto de vista da engenharia, é uma das obras mais sustentáveis do Brasil. Esse telhado ele tem 950 metros quadrados e toda essa extensão eles conseguem armazenar água. E essa água ela é utilizada tanto para usadas no mictórios, em banheiros, como também para regar o gramado. Aí ela passa por um processo de limpeza para que fique adequada. E esses reservatórios, aqui eles pegam a água, ela desce e eles ficam armazenados embaixo dos bancos que ficam atrás das barras. Além disso, toda essa parte azul que vocês estão vendo aqui, elas são placas fotovoltaicas. E uma das coisas é que a produção que eles geram pode ser um consumo médio de 1.200 casas. Imagina. E os excedentes eles conseguem vender para as concessionárias. O que eles produzem ainda é só 70%, eles usam para o próprio estádio. Além disso, a associação deles de Minas Gerais, de papelão, eles entregam sacolas para os torcedores que estão no estádio para que eles não joguem o lixo deles em qualquer lugar. Além disso, as cadeiras do estádio foram construídas com madeiras reaproveitadas. Você podia fazer a doação e aí ela foi usada, passada por todo aquele tratamento. E a segunda obra que eu selecionei aqui no Brasil é um bairro. É um bairro que fica em São Paulo. Você pode ver aqui. É o Jardim Perdizes, que ele tem um sistema eficiente. Ele foi projetado para ter um sistema eficiente, né, tanto de energia solar como de eólica. Ele possui sistema de drenagem de águas pluviais, que eles são infiltrados no lençol freático, para que não possa não posso falar. Ela vai voltar para a Terra, mas ela vem de uma forma que não faça com que tenha enchentes. Ela tem muito claro. Além disso, o bairro possui 50 mil quadrados de áreas verdes e mais de 40 espécies em 2.200 árvores. Além disso, eles têm um compartilhamento de bicicletas, tem estacionamento para carros elétricos, porque lá em São Paulo eles tinham rodízio por causa da emissão de CO2, mas os carros elétricos eles não entram no rodízio. Você pode circular à vontade, porque a ideia do rodízio é diminuir o CO2. Então você não tem esse problema em relação a isso. Lá já tem adotado muito mais postos e para colocar. Tem aqui também em Recife já algumas pessoas que conseguem, que instalam as placas solares nas suas próprias casas para que possa ter esse carro elétrico e não precise consumir com a concessionária. Aí eles dão um abastecimento. E internacional, separei mais duas construções. A primeira é o Bank of America Tower, que fica em Nova York, que é o primeiro prédio do mundo que recebeu a certificação LEED. Ele é um prédio de 54 andares. A maior parte das matérias-primas utilizadas em sua construção é proveniente de fontes recicláveis, e todas elas foram vendidas no máximo a 500 km de Nova York. Em relação à utilização de matérias renováveis, a estatística que fez essa obra, ela treinou todos os operários, todos os funcionários, independente do seu escalão, para poder saber diferenciar aquilo que poderia ser utilizado e o que não poderia. Além disso, eles implantaram ventilação em toda a obra, tanto não só agora que o prédio já está funcionando, mas durante a obra, para que as pessoas não sentissem tanta dificuldade. E o investimento dele foi de 1 bilhão. Eu sei que é um valor muito grande de vocês, mas esse valor eles conseguiram abater em 4 anos de existência do prédio. Então, assim, realmente existem práticas de sustentabilidade na construção civil e
requer um investimento volumoso. Porém, quando você vai ver os resultados e o retorno é muito mais não só economicamente falando, mas no impacto. Uma das coisas em relação ao CO2 novo é que durante o ano são produzidos 3,2 bilhões de CO2 na construção civil, isso só a construção civil. E aí uma das práticas que eles viram durante a construção era a utilização da escória de cimento, da 45% de escória, porque passar desse pode afetar realmente ao desempenho do concreto. E aí, para reduzir o CO2. Além disso, ele foi projetado para utilizar a iluminação em todo o prédio. O prédio, quando passar, você vai ver que ele é todo espelhado. Então, realmente. E a utilização das águas pluviais. Aqui. Esse aqui é o prédio. Ele é todo espelhado. A segunda, a Cliff House, que fica na África do Sul. Ela é a primeira, lá na África do Sul, eles não tem muito investimento para isso, para sustentabilidade. Agora que já tem criado alguns empreendimentos. Esse é a primeira casa que é 100% sustentável. O seu piso foi feito de cortiça, desde 2020. Ele não utiliza nenhum tipo de energia ligado à concessionária. Ela é gerada pelas placas fotovoltaicas. Ele é uma casa feita de contêineres. E a água utilizada é de um poço artesanal. Além disso, eles utilizam a iluminação natural. Dá para ver que aqui na foto, que ela é bem iluminada. É muito aberta, com as janelas. E aqui o piso de forciça que eu falei. E aí ele já entra como, ele recebeu certificações, e já está sendo um modelo de casa feita de contêiner, e está crescendo bastante. Eu tenho um amigo que ele é arquiteto lá em Manaus, e ele trabalha com isso, com casas feitas de contêiner. Então, assim, veja que em alguns lugares se torna mais viáveis. Rock? Pois bem, vocês estão pronto, ok. Tá dando retorno para mim. Pronto, então que depois desses exemplos aí que o Dani trouxe para a gente, né, de ações práticas do que vem sendo feito para mudar esse cenário em direção à sustentabilidade, né? Então, o que a gente tem, né, o que a gente conclui com todo esse conteúdo que a gente trouxe aqui para a nossa aula? Que, primeiramente, eu citei aí a indústria, que é a negligência, né, da indústria, mas também a gente pode fazer uma abertura aí para o poder público também, né, como os maiores responsáveis aí pela questão do impactar a vida dos mais pobres, né? Primeiramente é a indústria, porque para poder ela existir, ela consome uma série de recursos que trazem uma degradação muito grande ao meio ambiente. E de tal forma, né, que isso vem a impactar diretamente na vida das pessoas por conta que a forma como, através da história, eles vieram ocupando os espaços, né, disponíveis, enfim, estabelecendo seus povoados e como esses espaços estão mais próximos de onde esses recursos são removidos, né? São transportados aí para suas fábricas, indústrias e processos, né? Então, a questão de poluição também, né, do CO2, né, questão também de poluição de rios, etc. Então, quem sente são as pessoas que não têm uma gama de infraestrutura fornecida justamente pelo poder público, né, em conjunto com as tecnologias provenientes dessa indústria. Então, isso a gente vai ter aí a questão socioeconômica, né, versus esses benefícios todos que a sustentabilidade tem, né? Então, assim, é necessário que aconteça de uma maneira muito rápida investimento para dar acesso a essas pessoas poderem melhorar as condições socioeconômicas, né? E
paralelamente a isso, estimular, né, P&D, para que essa transformação, né, essa reinvenção do ambiente construído através de inovações, né, em materiais e serviços, em processos, pode passar, Dani, por favor. Então, assim, como eu falei, né, se você fizer uma apanhada assim de trás para frente, você vai ver que uma coisa vai levando a outra, né? Tipo, lá no passado, pela forma como a indústria lida e o poder público afeta a vida das pessoas, então torna-se o caminho mais difícil, porque essas pessoas são numerosas e a relação dela com o meio existe uma deficiência de equilíbrio justamente pela falta de capacidade de perceber a importância do meio ambiente para a vida humana, né? E que isso deve acontecer de maneira equilibrada, de maneira sustentável, né? Então, esses investimentos vão poder, além de conscientizar essas pessoas, poder trazer melhorias, né? Falei, materiais, processos, serviços, né? Então, isso mostra que a nossa realidade de país em desenvolvimento paralelo aos países mais ricos, né? A gente está muito mais atrasado nessa corrida aí para a sustentabilidade. Então, uma coisa que a gente pode o poder público ele pode entender, né, que fazer a união desse know-how prático de valores e valores também dessas comunidades, desses povoamentos, né, que ele traz aí na sua trajetória cultural, né, é, elementos que podem ser riquíssimos e fundamentais para poder criar um ambiente mais sustentável, né, um ambiente construído mais alinhado com essa filosofia, né? E isso passa também diretamente na questão do trazer um novo modelo de desenvolvimento mesmo, sabe? Porque hoje em dia é pautado no quanto que eu tenho mais de grana, mas na verdade é do quanto mais eu consigo lidar bem com o meio ambiente, é o que vai me dizer se eu sou desenvolvido, mais desenvolvido ou menos desenvolvido, né? Pode passar, né? Por gentileza. É, então, a gente pode pontuar aí tanto a ausência quanto ou até mesmo deficiência, né, de estratégias e políticas públicas, né, tanto em legislação quanto em investimento, onde direcionar estrategicamente investimentos, é, enfim, para trazer aí uma configuração mais sustentável, né, é também essa capacidade da própria indústria da construção de poder também canalizar em forma de investimento, né, trazendo aí a população para mais para dentro mesmo, né, gerando empregos, é, fomentando empreendedorismo, né, capacitando aí um trabalho, uma relação sustentável também, né, com a sociedade, de dar oportunidade, né, e também em falar de oportunidade, também a questão da igualdade de gênero, né, porque é uma indústria, podemos dizer, que ela primariamente era muito masculina, mas que foi sendo incorporado, né? E de maneira informal já existia uma grande participação também da mulher. Então é muito importante, né? Não deixar de fora da pauta, né? Que existe essa deficiência e o quanto que ela é relevante. Pode passar, Dani, por favor. E aí, né, com todo esse apanhado feito aí na conclusão, eu trouxe algumas reflexões, né, que se quiser comentar também, não sei se seria interessante, mas foi o seguinte, né, que da mesma forma que um engenheiro ele é instruído a perceber de forma natural o espaço tridimensional da física que envolve a estrutura da construção civil, também deve ser instigado a desenvolver um raciocínio crítico pautado na sustentabilidade, destacando seu caráter tridimensional, meio ambiente, economia e pessoas, de forma a ser um agente ativo na promoção de um cenário de crescimento econômico associado ao desenvolvimento sustentável. Vai passar. Mas
dois pontos, né, de reflexão, né, que é que a sustentabilidade ela é muito mais do que conceito e inovação, ela é revolução e de estilo de vida como modus operandi do pensamento, né? Importante você mudar a forma como você enxerga e pensa a respeito, né, do meio, das pessoas, enfim, para que se alcance a sustentabilidade, né? Então, através de pesquisa, a gente ter a inovação, né? Mas o conceito ele tem que estar arraigado da forma como a gente pensa e lida com o meio. E também aqui a gente pode falar, para finalizar, né, que o necessário é resolver os problemas existentes, o fundamental é prevenir os problemas futuros e extraordinário é propor melhorias a partir do que já se tornou bom. O que isso quer dizer? Né, que isso é uma coisa até óbvia, né, que a gente tem que resolver o que a gente tem de problema ali na vida da gente, né? Enfim, a gente tem que fazer isso para poder ter qualidade de vida, né? Então, a gente também sabe que para poder manter-se de uma maneira ok, né, em termos de qualidade de vida, a gente resolveu o que a gente tinha e agora a gente tem que ficar ali pensando o que pode vir de problema pela frente para a gente já ter um plano A ou B para poder a gente ter condições de chegar num ponto que é qual? O ideal, que é propor melhorias vivendo num cenário que já é ótimo. Então, de todas essas ideias acerca aqui da Agenda 21, de sustentabilidade, de desenvolvimento econômico, de sociedade, enfim, que a gente tratou até agora, foram as coisas assim que eu e Dani, a gente conversando, a gente conseguiu, enfim, trocar e entrar num consenso, né, do que a gente entendeu. E eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Assim, realmente foi muito bom a gente poder falar disso, poder ver tudo isso, porque a gente não tinha antes assim noção do quanto que a sustentabilidade ela é relevante, quanto que ela é palpável e quanto que ela precisa da gente para ela poder acontecer definitivamente, sabe? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande da gente, assim, enquanto engenheiro, né, enquanto agente aí, tipo, potenciais agentes ativos, né, para que mudar esse cenário, né, estamos aí, vimos tantas coisas aí de como é, né, como funciona, né, a gente já sabe caminhos no qual a gente pode seguir em termos de indústria, né, da construção, para poder trazer, levar, na verdade, essas novas ideias, né, para que a vida da gente se transforme realmente, né? E a gente passe de um país em desenvolvimento para definitivamente um país desenvolvido, onde, enfim, as gerações futuras, né, a gente talvez não dificilmente consiga ver um cenário muito mais ótimo, né? Mas a gente tem que deixar aí o nosso legado, né, para gerações futuras poderem usufruir, né, dos benefícios e tipo, o meio ambiente mesmo, né, o planeta consiga ter como é que eu posso dizer, uma, uma conjuntura mais duradoura, né? Então é isso, pessoal. Eu agradeço, né? Trago aí as referências no próximo slide, né? Que é de tudo que a gente viu, tudo que a gente pesquisou. E é isso, gratidão. Obrigado. Gente, queria parabenizar Roque, Dani, eu sei que vocês tinham um desafio muito grande de falar sobre a igualdade dentro da Constituição Civil, igualdade de gênero, né? Por que eu estou falando da representatividade no processo de hoje em dia, as decisões estão cada vez mais complexas. Não é simples a gente tomar decisões que incorporem todos esses aspectos. Quando eu queria só que o prédio não caísse, né, ou que não caísse dando lucro, eram dois critérios que eu não conseguia estudar e fazer facilmente. Mas agora eu quero que não caia, que a pessoa que esteja construindo esteja em segurança e saúde, que eu use os materiais de uma forma racional, não desperdice, não coloque em risco a saúde de quem está construindo, da vizinhança ao seu redor, quando eu estou fazendo a construção, ou estou produzindo um
distribuído, né, tenha o conforto das pessoas ao seu redor, que o produto que eu estou produzindo tenha durabilidade, fique bem, eu fique daqui a 5 anos com problemas e tenho que refazer, desconstruir, construir de novo, quebra. Que os materiais que você não está ajudando a finalizar e que realmente seja um produto útil e que eu possa reutilizar sem fazer tantas quebras de destruição. Então, ele tem muitos aspectos. E eu só consigo trazer esse conforto para o usuário, que faz parte da qualidade de vida das pessoas que vão estar. Né? E manter o cuidado com o meio ambiente, se eu consigo ter a representatividade dos tomadores de decisão. Eu preciso escutar o meu usuário final, eu preciso escutar a minha vizinhança, eu preciso escutar as análises científicas para ver se aquele produto é saudável para as pessoas que vão utilizar, seja na construção, seja de produtos. Tem muitos materiais que não são mais usados porque são cancerígenos, por exemplo. Ou produtos químicos que podem causar problema de saúde, a gente não sabe, mas que podem causar. Né? Ou que são jogados no mar, nas águas, que podem causar. Então, ou a gente produz muitos resíduos e até esgoto que não é tratado. Então, quando eu tenho consciência de que cada um desses elementos vai causar o meio à nossa sociedade, eu preciso considerar pessoas que possam resolver esse problema todo o processo constitutivo, desde a minha concepção ao planejamento, à execução e operação e depois desconstrução da nova construção. É um ciclo de vida enorme, né? Essa análise de ciclo de vida é uma coisa que vai durante a vida toda um empreendimento, pode ser 100, 150 anos. A gente faz a construção que tem 50 anos de vida hoje, mas não é verdade. A gente que tem uma cabeça mais velha, a gente sabe que ele quer viver, eu poderia ter 100 anos. Então, assim, eu já tive construções que foram feitas para durar 500 anos. Então, você imagina como é que é feita a construção. E aí, essas perspectivas, né, quando eu falo da gente tem representatividade, surgem muitas disciplinas trabalhando juntos, no espírito de cooperação e consulta verdadeira para chegar à solução, é porque não dá para chegar só com aqueles conceitos básicos de técnica e economia. Tá, só. Né? Então, temos momentos de tomar decisão se tornando cada vez mais avançados. Vamos falar aqui para vocês de um modelo chamado AHP, Analytic Hierarchy Process. Esse método foi criado na verdade, ele é de descendência iraquiana, mas ele era americano. O nome deles era Thomas Swartz. Né? Estava falando recentemente com o meu orientador de Tecnon, e ele perguntando como é que pronunciava. Meus pais fizeram doutorado com tudo, sabe? Como é que eles pronunciavam o nome dele para fazer o juízo, né? Justiça à sua memória, ele pareceu. Mas o método é um dos mais usados no mundo. E eu não considero só um critério, não era só um critério, não era só um critério técnico. Eu tenho que considerar os critérios ambientais, os políticos, né? Os sociais. Então, quando você pega esses muitos critérios, né? São os que a gente chama de modelos de tomada que são multicritérios. Cada critério tem um método de medição. Não eu consigo transformar em um fator econômico, mas eu estou ajudando. Né? O bem-estar das pessoas, como é que eu meço isso? Tem DH, tem milhões de coisas que eu posso usar. Então, esse processo de tomar decisão vem ajudar essas decisões a como incorporar critérios diferentes, com medidas diferentes, com perspectivas diferentes para poder solucionar esses problemas. Tá? Então, eu acho que esses modelos são importantes. A consciência de, olha, eu acho só muito que eu sei que isso prejudica alguém, então eu vou considerar de outra forma. Né? Eu vou tomar decisões diferentes. Eu vou considerar que eu estou fazendo um comitê, e eu sei que a representatividade de pessoas de cores diferentes, de classes sociais diferentes, de sexos diferentes, são importantes para tomar uma decisão melhor acertada, porque eu estou dando a perspectiva do mundo. Eu vou fazer uma comissão diferente da próxima vez. Aí muita gente diz, não, mas o setor público é por qualidade. Então, se você tem mérito, né, você faz uma prova, vai escolher independente do sexo. Mas não é assim. Porque quando você vai ver os resultados, geralmente você tem um viés. Geralmente os decisores são homens, brancos, 50 anos de idade, né? Não é que não tenha qualidade dos outros, né? Mas quando você tem a perspectiva de que eu quero essa diversidade faz um valor importante para a minha formação, eu tenho outra perspectiva.
Não é? Então, eu tenho 30 pessoas que são bem qualificadas, vamos distribuir agora. É muito mais fácil, talvez, pelo tipo de pergunta que foi feita, que provavelmente era para aquele tipo de pessoas responder, você conseguir um grupo muito homogêneo. Mas isso distorce totalmente a representatividade necessária para tomar uma decisão melhor. Né? Então, aí precisamos de 50%, porque alguns que sejam mais jovens, alguns que sejam mulheres, alguns que moram no interior, alguns que têm que viajar muito para chegar, outros que têm que ir andando. E aí, essa representatividade vai possibilitar uma tomada de decisão mais acertada que considere todos esses aspectos. Quando eu vou tomar decisão, eu digo, olha, mas qual é o prejuízo? E onde está vindo o material? E quem eu estou comprando? Quem é que vai usar? E onde ele está mandando reciclado? Eu acho que está indo para reciclado. Será que ele vai conseguir reciclar? Então, esse desejo de saber de onde vem e para onde vai, que eu tenho uma responsabilidade, qual a responsabilidade desse processo, é muito importante. Isso vale muito. Eu sei que vocês vão pensar, mas eu não sabia tudo isso, não tem nada novo, o sustentador só é blá. Mas não é verdade. No momento que você abre a consciência, você não fecha mais. É uma visão que abre, depois você pode não perceber. Se você vir com meus alunos de mestrado, e logo próximo que são bons, vocês sabem a mesma coisa, criar um diário. 5 linhas por dia, todo dia, dizendo o que eu aprendi hoje. Né? E aí vocês vão refletir durante a semana, chega no final de semana, esse foi o meu negócio, o que eu ia fazer? Eu estou ali com a professora que ia fazer uma revisão literária, que eu não fiz, né? O que eu preciso fazer para fazer? Me planejo para a próxima semana. Tá? Por quê? Porque quando chega no final do semestre, eu vejo a evolução de vocês e vocês também. Não percebem o quanto mudou. Quantas coisas a gente já aprendeu na palestra da professora Svetlana, a professora Pinassi, a palestra de Dani no primeiro dia, no Tati Rock no segundo dia. Hoje, achei interessante que foi falar que eu vou até na equitativa, né? Das mulheres. A gente, quando você vai para o curso de engenharia, não, o curso de engenharia tem mais mulheres que homens. Mas quando você vai para os toques de decisão das empresas, e eu só percebi isso depois de muito tempo, quando a gente foi ver as estatísticas, porque quando você está no meio, você percebe, não, fiz a prova com todo mundo. Né? Mas quando você abre o olho para isso, você vai ver o cheiro, mas só tem homem naquela mesa, por quê? Será que os homens são mais inteligentes que as mulheres? Não é verdade, né? Não sabe que não é. E aí, que é, sabe, um método de medir, de qualificar as pessoas, está muito pesado para um tipo de critério, talvez não incorpora outros critérios, isso não é representatividade da sociedade. Então, como é que eu tomo isso? Né? Ou será que as mulheres são dadas posições mais baixas que têm que fazer um trabalho mais operacional? Isso é muito importante. Mas aí, na decisão final, elas não têm. Então, essas coisas só aparecem quando você começa a ver as estatísticas. Né? Por exemplo, agora mesmo, eu estou fazendo uma escola sabendo, eu acho que vai ser uma grande oportunidade da gente criar uma nova metodologia de educação dentro da área militar. Então, eu já estou muito feliz que eles estão com a preocupação com a sustentabilidade, de criar uma forma onde escuta a sociedade, onde ele faz a comunicação, quer ajudar a melhorar a condição de toda a comunidade ao redor. Apesar da comunidade de 26 mil pessoas, que são os professores e alunos de sargento, eles estão atendendo a 10, 11 mil empregos diretos e 17 mil indiretos. Então, imagina, se eu faço isso e conecto com todas as pessoas com uma perspectiva diferente, uma responsabilidade diferente, preocupada com o desenvolvimento deles, como a gente pode realmente. Eu sei que vai ter alguns elementos adversos ao meio ambiente. Não existe nada que não tem, mas se eu convido todo disposto a aprender com isso, tentar utilizar isso, isso é um grande passo já. Né? Aí, às vezes, você teve um concurso, achei só interessante os números, né? Porque no concurso, para cada vaga preenchida, tiveram 300 mulheres concorrendo. Então, no total, tiveram mais de 240 mulheres aprovadas. E entre os homens, é 800. Então, para cada 90 homens, você tem um homem aprovado. E aí, eu falo com o professor, não, porque o trabalho do exército é um trabalho mais masculino, né? Eu estou pensando, por que o trabalho do exército para dar gente aqui no Brasil, né? É tão diferente. Eles não tem que pegar arma, tem que pegar negócio. Depois eu tenho que pesar na outra mulher, que não pode, às vezes, né? Não sei. Porque eu acho que a mulher vai ser, se já está tirar, espera, né?
um filho de alguém que ela sabe quanto custou para que essa criança, né, crescesse, né? Assim, quando vai querer que outra mãe sofra uma vez, eu sempre acho que fazendo os 3 vezes os pais, assim, mulheres, acho que isso é demais. Então, mandarem como matar um ao outro. Porque a dor de uma mãe perder um filho, fala de quê? Uma terra, meu Deus do céu. Eu digo até que deve ter matado você, não. Você pisa, você está matando seres humanos por ela. Né? Então, eu fico pensando, não que seja verdade, porque na realidade a sociedade criou critérios e qualidades que às vezes dizem que para a mulher chegar no nível, ela tem que atuar como homem, né? Para esquecer essa parte humana. Eu acho que não deve ser, acho que tem que incorporar as qualidades femininas de tudo que é cativado. Os homens têm que aprender também a incorporar essas qualidades femininas, né? A dedicação da mulher, a persistência, essa capacidade de fazer vários trabalhos ao mesmo tempo, né? Poder incorporar e considerar vários aspectos. Mas mesmo isso de lado, 50% da população é mulher. Então, a representatividade de 50% é muito importante você ter. Então, eu não sei qual é o trabalho, mas vejam que, se homens e mulheres, você tem 300 para uma vaga, significa que, vamos supor, 300% para quanto? Deu 6, 62. Você tem um toque de 60 mil. Quando o outro não veja que, porque às vezes eles mas as mulheres para chegar lá são muito gente. Porque você tem a proporção, né? De mulheres para homens. Se você perceber a diferença, você tem um número muito maior, você pega um pouco daquele, e aquele você pega, não para cada 90. Não estou dizendo que não são inteligentes, todos eles são inteligentes, não estou dizendo mérito, né? Mas quando isso acontece, é porque alguma coisa no sistema está privilegiando um grupo em relação ao outro. Então, a gente tem que criar critérios e métodos que possam incorporar essas mulheres em todos os níveis da sociedade. Né? Claro que eu quero deixar as mulheres, isso não era isso que eu queria dizer, mas estamos imaginando que talvez todos os trabalhos hoje em dia podem ser moldados para que qualquer ser humano não seja prejudicado, né? Cair na rede, a construção civil hoje em dia a gente não conhece mulheres de trabalho na construção civil. E se é um trabalho do empresário que faz mal para a saúde da mulher, faz mal para a saúde pública também, então ele não vai para cá naquele outro tempo. São ministérios que funcionam para os dois, né? A gente tem que adequar a construção para as características do ser humano, né? Senão é como os dois. Muito bem, então essa é uma coisa que eu achei interessante vocês chegarem até nesse nível, né, de abordagem, né, sobre a equidade, muito mais conhecido que às vezes eu acho que é muito masculino. E ele é, às vezes, masculino, mas eu acho que ele é mais nos níveis de tomada de decisão. Você vai no topo da tomada de decisão, é difícil você ver as mulheres incorporar, que eu acho que não é pelo mérito que ela não está lá, mas pelas formas, né, que a gente tem avaliado. Às vezes, os métodos de avaliação são mais enviesados. Mas, assim, a empresa tem essa noção, ela começa a orientar nas entrevistas mesmo. Olha, eu estava como trabalhar com mulher e tal. Eu recebi na empresa que eu estou, assim, tem essa visão do banco como atitude em relação a isso, porque é cultural. Então, é quebrar cultura. Ou, por exemplo, esse negócio da gente contratar as pessoas da sua própria religião. Nós não temos que sair e viajar muito, né, para chegar ao trabalho. Né? Vamos contratar. Mas essa pessoa tem a sua capacidade. Vamos capacitar, não é uma coisa de todo mundo. Eu disse, a educação demora muito. Eu digo, meu Deus, ela não demora nada. A coisa mais eficiente é a educação. Em um ano, você muda totalmente a realidade da pessoa. Em um dia de aula, a gente muda a realidade e criar mais focos, né, do conhecimento para muita gente. Não é uma coisa tão difícil, né? O hábito demora um pouco. Por exemplo, o hábito demora 60 dias para criar. Tudo bem. Mas se um dia eu ensino a fazer a bola de seletiva, em 60 dias você repete, o hábito está criado. Não é uma coisa tão difícil. Tirar as pessoas da rua e aí elas vão fazer o curso profissionalizante, preparar elas para o mercado de trabalho, inclusive assim, arrumá-las para elas poderem ter desenvolvimento no entrevista. Então, acho que é bem basicamente isso. As pessoas vezes não estão preparadas porque você já vai fazer regulamento. Na época que eu fiz o curso técnico, eu formação em eletrotécnica, então é basicamente. E lá tem muitas empresas e o requisito dela era ser homem para trabalhar em gestão. E assim, o meu TCC do curso técnico
manutenção. Então, é uma área que eu adorava. E a maioria dos requisitos de empresas eram esses. A manutenção é homem. Então, assim, você vê que a questão de mulher, a questão de moradores de rua, você vê com outros olhos a questão dos valores, que a gente até provavelmente uma volta. Valores. Não vai ser uma coisa que vai mudar de uma hora para outra. Mas se você, o social está no centro dessa mudança. Então, se você começa a mudar sua mentalidade, a quem está à sua volta vai ser também influenciado, de certa forma. Eu acho que é basicamente isso. Eu só ver, eu sou mineiro civil, né? E até uma pessoa não me dizer que olhe para essa mesa e veja como os homens estão lá, eu também ouvi prestar atenção. É como se abrisse uma porta que você não estava prestando atenção naquilo, né? Você fica, interessante, eu nunca achei que esse discriminado, eu não acho que sou discriminada, não traga para mim. Mas se alguma coisa não está balançada, não está balanceada. E aí, esse é falta de balanceamento. Cada coisa, que é isso que a gente está aberto para ver, é que traz o problema das injustiças, e perpetua condições que aumentam as diferenças e prolongam o sofrimento de toda a humanidade. Né? Quando você tem a posição dos cílios e dos mares, está prejudicando toda a sociedade. Você está prejudicando a parte mais pobre da sociedade. Ah, não, isso não é a sociedade toda sofre. Enquanto a gente tem essa realização de que uma parte da sociedade está sofrendo, toda a sociedade vai sofrer, a gente não chega ao ápice do seu desenvolvimento, assim como a mulher. Se a mulher não chega em todos os níveis, a sociedade toda não evolui. Então, enquanto o homem não perceber isso, ele não vai abrir o olho dele e dizer, não, eu quero que tenha as mulheres, porque eu quero que a sociedade, eu também vou crescer mais, porque as mulheres vão estar aqui, ajudando a tomar a decisão mais acertada, mais ampla, com a visão mais completa do assunto. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que mudar. E aí eu acho que isso, você só tem um minuto. Quando você abre o olho para isso, você percebe, quando eu percebi que os copos de plástico, mesmo esses temperos, não são reciclados aqui. Não, o plástico é muito mal. E não é só porque aquele pedacinho de vibração que pode ser reciclado no meu catador, pela minha cooperativa portuguesa. Todos os colegas do mundo das cooperativas, que um elemento de até que não era reciclado. Não adiantava. Né? Para evitar comprar um tratamento. Agora já é reciclado, já pode ser vendido. Então a gente faz consonância para onde vai ir esse resíduo, né? E aí, isso é uma responsabilidade de cada ser humano, do cidadão, não é do engenheiro civil. Agora, por acaso, dentro da engenharia civil tem uma área que é a parte de saneamento, que se preocupa com isso, exatamente, como é que eles tinham e não. E aí a construção civil, que é uma área mais próxima do estado da engenharia civil de vocês, tem que estar preocupado em não usar os recursos naturais. Não poluir quando ele faz isso. Será que eu posso usar parte desses resíduos que estão produzidos incorporados, que é para não usar a matéria-prima natural, não transportar para lugares longe? Capacitar a minha própria população da sua trabalhadora. Então, todos esses conceitos, pouco a pouco, vai derivando e mudando as nossas decisões em casa, no trabalho. Então, parabéns a vocês. Eu tenho aqui a programação das próximas semanas, só para vocês irem preparando os cursos. Se quiser se preparar logo, se livrar da história. Dia 9 de março, nós temos o curso do Marco, comunicações excelentes, que tem na área de materiais alternativos, é utilizado para fazer e eu vou marcar no Tribunal do Brasil para fazer a parte do curso de cinza e milho, plantação de milho, para consumir no tráfico de concreto. Então, semana que vem vai ser uma muito em masculino. 16 de março, Rodolfo e Felipe. Vale, todo mundo que leu o livro. 23 de março. Sim, para o dia 9 de março, qual é o material que você vai ler? Isso. Está separado? O material é teu. Na MUT, qual é o material que você vai ler? Tem o arquivo viajante? Eu vou prestar ele para o
Qual o artigo que ele quer dizer para a aula? Rodolfo é aquele artigo e capítulo. Para Felipe é o meu livro, porque a minha coisa bota o material dele para vocês não se perder. Sou no diálogo. Dia 23 de março. Dia 20 de março, eu pedi para vocês verem uma aula de GTC. Vou dar uma aula na disciplina de GTC, que é a segunda-feira. Eu vou falar de sustentabilidade social, certo? Vou dar um pouco da aula de Rodolfo, da minha aula, e vou dar aula de sustentabilidade social para todos vocês gostariam de participar. Eu vou até gravar para mim. Certo? É 20 de março. Acho que horas é que ele cresceu nesse projeto? Nesses 50 são. Então, isso que é dia 23 vai ser Jorge Maiara. Avisa aí. Dia 30 de março, vai dar uma conferência, mas vai ter a professora Andréa, que vai convidar para dar aula aqui. Você vai conseguir acompanhar isso, registrar, divulgar, né? Dia 12 de abril, entrega dos vídeos, para o final, ele precisa dos posts, já falar os critérios, o tamanho, como é que tem que ser a aula, sei lá. E para colocar lá, para a gente também mostrar na aula. Para eles fazerem. Eles só vão ter 2 semanas para fazer, 3 semanas para fazer. Os vídeos eu vou pedir para eles fazerem individualmente. Cada um vai fazer no seu próprio tema. GLTC. Se eles quiserem também com os seus próprios orientadores, ou nós aqui. Entrega de vídeo dia 12. Dia 13, a jornada da instituição para a banca avaliar. E vai apresentar os projetos de pesquisa e extensão. Felipe vai apresentar o andamento da revista chamada trabalho dele. Você já tem TCC, sabe? Tem TCC para apresentar. Roque vai apresentar a primeira versão da sua defesa do TCC. Já tem os resultados todos prontos, tá? Roque. Tá? No dia 13 de abril. Você já pode mandar a sua pesquisa, sua extensão, a sua extensão pode mostrar que ter já um relato. Um documento de 6 páginas, relatando um fundamento que você aprendeu os primeiros meses já do nome como especialista. Certo? Cada um vai ter 10 a 15 minutos para falar aqui na frente, o fundamento das suas pesquisas. Robin tem que defender, vai ser a defesa dele, porque você será aqui para a gente, para ele poder levar, porque a defesa dele vai ser por 2 semanas, Mariana. É a prévia, lembra que a gente faz uma prévia aqui? Dia 20 de abril vai ser o concurso de vídeos. Aí eles já estão escolhidos, vou só fazer toda a negociação do diretor, vice-diretor, diretor, o que quiser. Vai ter abertura, vai ter a apresentação dos 10 premiados e entrega dos certificados dos 3 primeiros, certo? E 27 de abril, a submissão dos relatórios. CCE, que é o 02 e prestação de contas que você pode ajudar o Joab, Eliseu pode ajudar a Joab a elaborar a prestação de contas, acho que você é o responsável pela prestação. 2022, da exame, certo? Tudo isso tem que ser entregue e submetido até o dia 27 de abril. Tá bom? O vai gritar para fazer agora. Como é que está o projeto de vocês? Sim, eu posso dizer. Agradeço a todos a presença, espero que ver vocês em breve. Semana que vem nos vemos às 1h30, né? Alisson, 1h30 novamente. Para o Manu? Sim. Até lá. Professora, eu posso falar uma coisa que está ligada para fazer uma coisa? Tchau.